Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, sou o técnico aqui da Seimac e hoje estaremos explicando para vocês como utilizar a função do tempo de parada que tem na nossa modeladora Pop Inox. O tempo de parada é um comando que nós vamos estar utilizando para fazer salgados acima de 50 gramas. Ou seja, salgados até 50 gramas nós não precisamos utilizar o tempo de parada. Então nós vamos estar demonstrando para vocês como vai funcionar na prática o uso do tempo de parada, fazendo alguns exemplos de tamanhos de salgados. Primeiramente eu vou ligar a máquina sem o tempo de parada para vocês verem como que ela vai funcionar. Sem o tempo de parada eu vou ter um salgado pequeno, certo? Que é onde eu vou ter uma produtividade maior da modeladora. Quando eu aciono o tempo de parada, a máquina ela vai começar a dar uma pausa entre um corte e outro. Então eu vou parar ela aqui um pouquinho, vou voltar a nossa massa para a modeladora para mostrar ela funcionando com o tempo de parada ligado. Agora sim, máquina abastecida. Como vocês podem ver, que agora ela tem um intervalo entre um corte e outro, fazendo com que o meu salgado ele fique maior. Aqui nesse caso, né, ele está fazendo um salgado de aproximadamente aí 68, 70 gramas. E caso queira fazer um salgado ainda maior, aí nós vamos precisar estar trocando os bicos, que seria no caso dos salgados de bares e lanchonetes. Então nós vamos mudar o bico agora e mostrar como vai funcionar o tempo de parada para esses salgados maiores também. Bom, agora que os bicos estão trocados, vou mostrar para vocês aqui que no painel da máquina eu tenho o controle dessa pausa entre um corte e outro, para assim fazer um salgado às vezes maior ou menor. Para poder acessar esse comando, eu vou apertar o botão do prog, juntamente com o botão do tempo de parada, dessa forma. Aqui eu consigo controlar para aumentar o tamanho, então conforme eu aumento o número, eu vou ter um salgado maior. Se eu diminuir essa numeração, eu vou ter um salgado menor. Então agora nós vamos ver ela na prática, trabalhando com isso. Coloquei aqui o meu tempo de parada em 10% e nós vamos ver o tamanho do salgado que ela vai produzir nessa regulagem. Agora com um bico bem mais largo, então a gente vai fazer a produção de um salgado tamanho bar e lanchonete. Olha, com o tempo de parada em 10%, como vocês podem ver, a gente tem um salgado não tão grande ainda. Agora nós vamos alterar essa configuração aqui no painel. Vou apertar o botão do prog junto com o tempo de parada. De 10%, eu vou aumentar ele para 20%. Vamos voltar a nossa massa para a máquina. E agora a gente vai ligar novamente. Como vocês podem ver, o intervalo entre um corte e outro agora está maior, fazendo com que também o nosso salgado ele aumente o tamanho. Aqui, por exemplo, né, essa coxinha
Ela ficou com um peso aí 174 gramas. Então é assim que se utiliza o comando do tempo de parada. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma outra questão, outra dúvida sobre o nosso equipamento, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Nos sigam para mais instruções, mais dicas. Então, curta a nossa página, se inscreva aí e conte com a gente. Vem para Seimac!